De fato, a ida de Pedro e João ao túmulo apenas servira para aumentar as dúvidas, as agressões verbais e o pânico de uma possível prisão. Se Caifás foi capaz de pôr termo à vida de Jesus, pensavam eles com razão, que tipo de benevolência podemos esperar nós, os seus seguidores? André lamentou-se também pelo pouco valor que até então tinham dado ao excelente serviço de Davi de Zebedeu e os seus correios. Agora, apesar de João Marcos e algumas mulheres os manterem informados, compreendiam a importância daquele trabalho. Tenho de ser sincero mais uma vez. O abatimento e a tristeza daqueles pobres e infortunados discípulos eram tão grandes que pouco faltou para que eu os pusesse a par do que sabia. Pouco a pouco, quase sem nos percebermos, André e eu fomos revendo a situação pessoal de cada um dos presentes. O antigo chefe dos apóstolos, que se sentia muito aliviado pelo fato de ter sido exonerado da sua responsabilidade em momentos tão difíceis, elogiou sem rodeios João Zebedeu. Foi o único a manter a fé na ressurreição de Jesus. Recordou-lhes 5 vezes as promessas do Rabi, sempre segundo o meu informante. Noutras 3 ocasiões referiu-se às palavras do mestre sobre a data exata do seu regresso à vida, ao 3º dia. Bartolomeu sentiu-se especialmente reconfortado com a insistência obstinada de João. Mas, segundo parecia a juventude do Zebedeu tirar a seriedade e gravidade aquelas palavras cheias de esperança. E o grupo acabou por ignorá-lo ou dizer-lhe que se calasse. Tiago, um dos mais racionais, absorto no trabalho de afiar o seu Gládios, tinha apoiado, a princípio, a sugestão de irem todos juntos ao túmulo e comprovar o que lhes tinha sido contado pelas mulheres, por Simão Pedro e pelo seu próprio irmão. É preciso chegar ao fundo do mistério, chegou a dizer de manhã. Contudo, perante as exigências de Bartolomeu, e de mais alguns, de não aparecerem em público para assim não exporem as suas vidas, como lhes pedira o mestre, o Zebedeu acabou por ceder, encerrando-se naquele triste mutismo. Limitou-se, como a maioria, a esperar os acontecimentos, muito desiludido, isso sim, diante do inexplicável comportamento de Jesus. Inexplicável comportamento? Perguntei-lhe, sem compreender. André, baixando o tom da voz, fez-me ver que não eram tão estúpidos e que, naturalmente, perante a avalanche de notícias sobre as aparições do Rabi, muitos pensavam que essas misteriosas presenças do mestre podiam ser reais. Mas, nesse caso, por que motivo Jesus não se apresentava primeiro aos eleitos? Que razão havia para que o fizesse a umas mulheres tontas e inúteis, cujo papel na evangelização do reino era publicamente reconhecido como nulo? Tens de concordar conosco, sentenciou, convencido, que, se Jesus tivesse ressuscitado de entre os mortos e decidido tornar-se visível, fá-lo-ia primeiro, e antes de mais nada, aos seus amigos mais íntimos. A nós. Olhei para ele, surpreendido. André falava absolutamente a sério. Eis outro pormenor habilmente esquecido pelos evangelistas. Homens, ao fim e ao cabo. Depois do que acabava de escutar não pude deixar de ouvir também as outras explicações com algum tédio e indiferença. Bartolomeu, com a sua típica conduta sempre indecisa, não conseguia definir-se. Nunca negou a possibilidade de Jesus ter ressuscitado, mas também não se declarou a favor. Animou seus irmãos, é verdade, mas apenas num nível puramente humano. Quanto a Simão o Zelota, André apontou para o divã onde Simão continuava deitado. É como vês. Ainda não abriu a boca. Parece estar aterrorizado. Pelos esclarecimentos do pescador deduzi que o simpatizante dos Zelotas se negara a participar nas discussões. O seu conceito de reino caíra por terra. Num momento de lucidez, chegou a intervir na polêmica, assegurando com uma perigosa carga de pessimismo que, realmente, o fato da discutível ressurreição do Rabi não vinha a alterar a situação. Ele, pelo menos, sentia-se incapaz de ver em que medida o pouco provável regresso à vida do crucificado alteraria a desonrosa situação geral. Tal como o Galileu previra, precisaria de muito tempo para vencer a decepção, o medo e a ruína moral. O caso de Mateus Levi, docemente ausente graças ao sono, também refletia a sua particular idiosincrásia. Segundo André, o seu único problema eram as finanças.
Como já comentei, David Zebedeu entregara-lhe a bolsa com o dinheiro da comunidade. Desde esse momento, o seu velho espírito de cobrador de impostos impusera-se sobre o resto. Não deu uma opinião sobre a discutida ressurreição. Não era coisa que o preocupasse naqueles momentos. A sua obsessão era a falta de um chefe hábil e capacitado para levar adiante o projeto do reino e as contas. Não tomarei decisões, resumiu Mateus antes de ir dormir, enquanto não vir Jesus face a face. Sem querer, Mateus descobrira o seu subconsciente, reconhecendo que acreditava, ou queria acreditar, na ressurreição do Rabi. Os gêmeos de Alfeu, como sempre, eram um caso à parte. As suas únicas preocupações sérias tinham sido de caráter doméstico. Comida, entrincheiramento da porta, contrassenha, etc. Só numa ocasião, manifestou André com um sorriso de benevolência, se atreveram a dar a opinião, e porque forçados por uma pergunta diretíssima de Filipe. Nós, disseram, não percebemos muito bem toda essa história do sepulcro vazio e da ressurreição de Jesus, mas a nossa mãe diz que falou com o mestre, e acreditamos nela. Não fiz mais comentários sobre os gêmeos ingênuos mas fiéis. Filipe, falador e chalaceiro, fizera jus à sua fama de brincalhão e tagarela incorrigível. Foi quem mais participou nas discussões, andando sem cessar de um lado para o outro da sala. André fez um gesto de censura, perante o que qualificou de dúvidas infantis do seu companheiro. Pelo visto, a máxima preocupação de Filipe, o intendente, repetida até a exaustão durante toda aquela tarde, era a de saber se Jesus, depois de ressuscitado, continuaria ou não com as marcas físicas da crucificação. Como vemos, não era só Tomé, refugiado na aldeia de Betfagé, o único que tinha curiosidade por uma coisa tão banal. É claro que os outros 9, embora o ouvissem de bom grado e com paciência, não tiveram em muita consideração as reflexões mórbidas de Filipe. Simão Pedro, em especial, mostrou-se corrosivo para com o inocente apóstolo. Deixar o irmão de André para o penúltimo lugar daquele exame apressado não foi casual. Eu tinha um interesse especial em Pedro. A sua personalidade contraditória, e tudo o que ele vivera desde a prisão de Jesus de Nazaré mereciam uma análise pormenorizada e o mais racional possível. A sua conduta naquele domingo, creio sinceramente, não foi mostrada na sua verdadeira dimensão. E é preciso conhecê-la para o compreendermos e compreender a sua gigantesca tragédia interior. O fogoso pescador da Galileia, isso eu percebi, fora passando, durante as horas que se seguiram à prisão e crucificação do seu amigo, pelas seguintes fases: tristeza, desalento e medo. Na madrugada do primeiro dia da semana, ao tomar conhecimento do sepulcro vazio e da suposta aparição de Jesus, sentiu irritação e um ceticismo brutal, e tudo isto mergulhado num pavor acrescido da polícia do Sinédrio. Depois, ao comprovar por si próprio a veracidade do sepulcro vazio, teve dúvidas também espantosas que foram perfeitamente controladas e dominadas até ficarem reduzidas à teoria do roubo do cadáver. Mas as notícias e os rumores sobre novas aparições continuaram a multiplicar-se, e Simão Pedro, que desejava como ninguém o regresso do seu Senhor, foi evoluindo para uma posição ao mesmo tempo mais maleável e mais perigosa. Com o passar das horas, sem muita força para negar com a tenacidade dos primeiros momentos, o atormentado apóstolo chegou a dizer: se ressuscitou e falou com as mulheres, por que é que não aparece aos seus apóstolos? E um lamentável pensamento começou desde então a cristalizar no seu coração. André estava convencido, assim ouvira dizer a seu irmão, de que Simão Pedro se sentia culpado. Por quê? Interrompi-o, sem saber onde ele queria chegar. André abanou a cabeça como se estivesse diante de uma criança. E tu ainda perguntas, Jazão? Lançou um olhar complacente ao irmão e continuou. Fugiu como todos nós e, além disso, renegou-o. Compreende-se que se sinta mal. Começava a perceber a nova obsessão do rude pescador. O que seria confirmado por André.
Simão Pedro, apesar do relativo e passageiro consolo que significou para ele a menção do seu nome numa das aparições, caíra no erro de pensar que o Filho do Homem não se apresentava diante dos escolhidos por culpa da sua quadrupla traição no pátio de Anás, o sogro do sumo sacerdote. Por outro lado, para acabar de baralhar ainda mais a sua mente confusa, continuava a não querer aceitar o testemunho das mulheres. A alternativa e o pânico de ser feito prisioneiro mantinham-no encurralado. Pouco antes, quando vira cochichar com André, Pedro tomara uma decisão. Estava disposto a separar-se do grupo apostólico. Só assim, pensava o aturdido discípulo, supondo que Jesus tivesse realmente ressuscitado, se daria a ansiada aparição do Mestre aos céus. Fiquei perplexo. Tenciona, realmente, ir embora. O irmão assentiu com resignação. E nada nem ninguém conseguirá que ele mude de ideias, insistiu. Disso, sim, estava seguro. Aquele que mais tarde viria a ser uma das cabeças do movimento cristão era lento e tardo nas decisões, mas, uma vez tomadas. E quando pensa ele partir? André não tinha certeza. Não me disse, mas imagino que esta mesma noite. Para mim era claro que Simão Pedro estava sendo vítima de uma crise neurótica aguda. Bastava vê-lo e saber das suas mudanças contínuas, complexas e absurdas, para perceber que atravessava o que hoje poderíamos definir como uma forma clínica de neurose, angústia histérica, fóbica ou obsessiva. Talvez fosse uma mistura da primeira e da última. O estado de espírito do meu companheiro, André, talvez fosse um dos mais estáveis. Aliviado pela sua libertação como chefe daqueles homens e prudentemente esperançado. A sua grande preocupação naquele momento era Pedro. Somente Pedro.